10 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, ZYV 391, FM 93,5 MHz, CBN Cariri. Saúde do Povo. Apresentação: Evaristo Nogueira. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui pela nossa Povo CBN mais um programa Saúde do Povo. Hoje é sábado, dia 19 de fevereiro, né? Esse é um mês que era do carnaval. Não está tendo carnaval agora, certo? Estamos ao vivo pela 95.5 FM, AM 1010, CBN Cariri 93.5, Facebook, YouTube, WhatsApp, não é isso, Kelly? Tá certo? Pode interagir conosco. Não tem problema. No Saúde do Povo de hoje vamos falar sobre doenças da coluna, as doenças mais comuns em coluna. Dores nas costas, queimação, alteração de sensibilidade na coluna, fibromialgia. Tem muita gente que tem medo de fibromialgia, o pessoal fica com medo. Vamos lá. Hérnia de disco, excesso de exercícios, levantar muito peso, osteoporose, escoliose, que para mim, aí eu rotulo de a doença da mochila. Eu tô certo, doutor, por aí. Bom, no Brasil, a prevalência de problemas crônicos na coluna é mais para mulheres, a incidência de 18%, que é bem maior, repito, em mulheres. Para falar nesse assunto, nos assuntos, vamos conversar com o ortopedista, membro da Sociedade Francesa de Ortopedia e Traumatologia, especialista em cirurgia mini-invasivas, doutor Henrique Mota, top de linha. Muito bom dia, bem-vindo ao programa. Há quanto tempo, né? Bom dia, acho que uns 2 anos que a gente teve. Isso é coisa de pandemia aqui. Depois da pandemia a gente se afastou um pouco. É verdade. Então, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Então, vamos responder as perguntas. O senhor é também da Sociedade Francesa? Membro da Sociedade Francesa? Aí vem a pergunta que não quer cara, por quê? Porque eu fiz a minha formação em cirurgia da coluna na França, nas universidades de Lyon, Bordeaux e Estrasburgo. Então, tenho a titulação de lá. Ok. Por ser um centro mais avançado, ser top no mundo todo, é isso? Lá era o grande centro de referência em coluna vertebral, sempre foi. As cirurgias de escoliose que você falou há pouco tempo, elas foram basicamente bem desenvolvidas nessa cidade em que eu estudei. O hospital em que eu estudei era um hospital em que foi desenvolvido a cirurgia moderna na coluna vertebral, no caso das escolioses, que era o centro dirigido pelo Dr. Staniarra, bem conhecido. Então eu fui lá em busca da melhor formação possível na minha época. Isso foi 99, 2000, 2001, em que eu fiquei lá. Já são aí 20 anos, o tempo voa, né? Mas é sempre uma formação válida. Bom, e cirurgias mini-invasivas, o que quer dizer isso? Pronto, para tornar a coisa bem clara, as cirurgias de coluna elas se dividem basicamente em 3 tipos. 4, poderíamos dizer também. Existem as cirurgias percutâneas, onde são usadas agulhas e catéteres especiais. Esses catéteres podem simplesmente injetar medicamentos ou usar laser, radiofrequência, coblação, que são outras tecnologias que a gente pode usar sem nenhum tipo de corte. Existem as mini-invasivas, onde já existe um corte de cerca de 0,7 a 1 centímetro, onde são passadas cânulas para que você faça, por exemplo, uma cirurgia endoscópica, né, que hoje em dia a gente vai comentar bastante sobre cirurgia endoscópica aqui. Existem as cirurgias, claro, abertas, né, que a gente faz o tradicional mesmo, corta para abordar a patologia. Existem ainda as cirurgias de modulação, cirurgias de neuromodulação, que aí já são técnicas bem mais avançadas também. O senhor faz todas essas técnicas? Sim. Bom, essa de corte, deixa por último. Não é questão de deixar ou cada caso é um caso? Exatamente, cada caso é o caso. Existem situações em que a cirurgia aberta é a única solução viável. Então, deve ser feita. Doutor Henrique Mota, quais as principais suspeitas para um problema de coluna? Bom, de uma forma geral, Evaristo, e a população também tem que saber disso, grande parte das dores da coluna, elas são benignas, não tem nenhum risco maior em tê-las, e geralmente são autolimitadas, né?
No entanto, a gente tem que ter bastante cuidado porque certas dores podem se dever a complicações sérias, a tumores, a infecções, né? A destruições de nervos regionais. Então, a maioria, claro, não é preocupante, mas se você tem uma dor que se arrasta um pouco mais de tempo, é importante que você procure um especialista, né? Para descartar, fazer o que nós chamamos de diagnóstico diferencial, separar o que é simples do que é complexo. Tem muita gente que, quando se fala, eu tô com a dor na coluna, eu vou no anti-inflamatório. Isso não é bom, né? Não é bom. Não é bom pelo seguinte. Bom, primeiramente você vai fazer apenas um mascaramento daquele quadro, porque a dor é um alarme. A dor, ela deveria levar você para uma investigação da causa e não para um mascaramento, não é? Que isso pode ser bastante perigoso. Além do que, o anti-inflamatório, quando usado de uma forma inadequada, poderá te trazer efeitos colaterais importantes a nível renal, que a gente estava discutindo aqui, a nível gástrico, você pode desenvolver úlceras, a nível hepático, pode desenvolver insuficiência hepática, ou pelo menos algum tipo de problema hepático, né? Mas o problema renal é muito grave. Eu pego no consultório muitos pacientes que estão com afetações renais avançadas. Em função da medicação? Da medicação. Excessiva. A A automedicação. automedicação, que é muito perigosa. Então, os três principais perigos da automedicação, no caso da coluna, são os anti-inflamatórios, como você bem falou, os analgésicos muito potentes, que nós chamamos de opiáceos, que são os derivados do ópio, por exemplo, o tramadol, a codeína. Esses medicamentos também têm um efeito ruim, que é o seguinte, Evaristo. Você está com uma dor, digamos, de 1 a 10, uma dor 4. Aí você vai e toma o tramadol. A curto prazo é bom, você vai ficar praticamente sem dor. No entanto, a médio e longo prazo, isso vai trazendo em você uma habituação e uma tendência ao aumento gradual dessa dor. Uma hiperalgesia, que a gente chama reativa. Isso pelo uso do medicamento analgésico. Ou seja, o medicamento analgésico usado erradamente produzirá dor galopantemente maior com o avançar do tempo. Isso é um perigo importante. Sei. Bom, é possível existir uma idade exata que pode começar a aparecer problemas na coluna? Bom, existe uma relação da época de aparecimento das dores da coluna com a idade, isso é óbvio, né? Nas mulheres, como você bem citou, esses problemas vão se agudizando mais após a menopausa. Existe, supostamente, uma alteração hormonal e nessa fase as mulheres começam a ter mais problemas realmente do que os homens. A osteoporose se agudiza mais. Mas, de qualquer maneira, você pode ter dores na coluna em qualquer idade. Isso independe da idade. Agora, claro que, como as principais causas de dores da coluna são doenças degenerativas, doenças ligadas ao envelhecimento da estrutura, é muito mais comum que você tenha dores com 60 anos do que com 20 anos, né? Mas acontece. Acontece. Eu tenho pacientes no consultório que têm hérnias de disco com 12 anos de idade. Isso seria um histórico familiar? Não, né? Existe um componente genético importante, eu vou dizer isso até pela minha prática. Eu registro todos os meus pacientes no meu sistema e muito comumente eu atendo pessoas da mesma família, 2 irmãos, pai e filhos. E o que é que eu percebo? Quando eu atendo um dos irmãos e eu observo depois a imagem do outro irmão, quando eu comparo, é muito semelhante. Eu já tenho isso em vários e vários pacientes. Existe também um padrão, às vezes, não só genético, né? Claro que a genética determina muita coisa. Existe também um padrão familiar. Por exemplo, pessoas têm alguns comportamentos que condicionam também ao aumento da dor, entendeu? Mas o padrão genético é muito importante nisso, não só nisso, como em muitas outras doenças, né? Gerais, não só da coluna, mas tem fatores familiares, por exemplo, outros fatores também ergonômicos, pessoas que trabalham com cargas mais pesadas, estivadores, obviamente eles vão ter uma chance maior de dor. Pessoas que não fazem exercícios também têm chances maior de dor, né? E quem faz demais? Quem faz demais também, tudo é uma questão de bom senso, nem de menos, nem de mais, né? Então a coluna vertebral, ela precisa de uma estrutura muscular adequadamente forte para impedir qualquer tipo de sobrecarga sobre ela. No entanto, se você faz exercícios excessivos, você vai danificar, você vai machucar as articulações, os discos, os músculos, né? Isso é problemático. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Magali, Certo. certo? Ela diz o seguinte, como é que eu vou saber que tenho hérnia de disco? Certo. Bom, hoje em dia é muito prático a gente identificar uma hérnia de disco através de um exame de imagem como a tomografia ou a ressonância magnética. Mas
Antes disso, antes de fazer o exame, existem manifestações clínicas que vão levar a pessoa a desconfiar da existência de uma hérnia de disco. Então, a hérnia de disco, em geral, ela vai se manifestar com lombalgia, se inicia com a lombalgia quando é na região lombar, ou uma dor no pescoço quando é na região cervical, e ela vai ter a tendência, muitas vezes, de irradiação da dor quando é na lombar para a perna, quando é na cervical para o braço. Ela costuma também, Evaristo, dar sensações diferentes, como queimação, formigamento, choque elétrico, picotamento. Como assim a queimação, doutor? Uma sensação de queimação, por exemplo, quem tem uma hérnia de disco lombar, muito frequentemente, varia de acordo com o nível da hérnia, mas é muito comum que os pacientes relatem queimações, sensação de que a perna está com a temperatura maior, mas não está. Às vezes também queimações na sola do pé. Então você tem a sensação nítida que tem alguma coisa quente, mas não está. Não é? Então é uma sensação apenas, não é uma realidade que você possa medir. Não existe aumento da temperatura. O senhor falou aí no início do programa Sim. de que tem alguns procedimentos, certo? Certo. O senhor faz todos esses procedimentos? Sim, de acordo com a necessidade, sim. Existe uma equipe, nós temos uma equipe, né? Fazemos isso diariamente. Diariamente nós temos Vai no procedimentos. vídeo? Faz por vídeo, umas podem ser associadas à radioscopia, porque para que você veja, por exemplo, nas cirurgias que são percutâneas, cirurgias que não há corte. Então, como não há corte, você não pode colocar uma câmera dentro da pessoa, não há corte, né? Você tem que se guiar por radioscopia, ou seja, por raio-x, através de uma tomografia ou da radioscopia, ou então por ultrassonografia. Então, hoje em dia você usa ultrassom para guiar o posicionamento de certos instrumentos sem ter que cortar a pessoa. Né? Ou o raio-x. Agora, quando você precisa de uma visão por uma câmera, aí você já entra nas cirurgias mini-invasivas, onde você tem que fazer realmente um corte para posicionamento da câmera. Ok, doutor Henrique Mota, daqui a pouquinho a gente vai aos comerciais, o que está chamando os comerciais. A gente vai falar um pouquinho sobre osteoporose. Daqui a pouco. Saúde do povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Realize exames de imagem, laboratório, medicina nuclear e vacinas com segurança, sem pôr sua saúde em risco. As unidades São Carlos Imagem Anexo e Beroaldo Jurema são certificadas com o selo Covid-Free pelo IBS Internacional, por seguirem todos os padrões de segurança no combate à Covid-19. Para mais informações, ligue 85-4009-1616. Grupo São Carlos, Medicina e Saúde, mais bem-estar e dedicação a você. Há 80 anos, o SENGE, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará, segue próximo às classes que representa, defendendo o profissional em todas as situações. Hoje, o SENGE Ceará garante aos seus associados plano de saúde e odontológico, parcerias com farmácias, hotéis e universidades como a Unifor, projetos para a comunidade através do CVT e outros benefícios. Seja também um associado SENGE e conte com um sindicato forte, parceiro e independente. Mais informações pelo 3219-0099. O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os carros voadores. Esses carros sonhados por tanto tempo entraram em processo de certificação aqui no Brasil. Quem explica o que podemos esperar desses veículos elétricos e voadores é o Roberto Honorato, superintendente de aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil. A depender da característica do equipamento, pode ser uma rota curta que liga, por exemplo, 2 bairros de uma cidade, né? Ou uma rota um pouco mais distante que interliga 2 cidades e eventualmente servir como um apoio aí ou como um novo modal para a mobilidade urbana pública. O CBN Auto Esporte é nesse domingo às 9 horas da manhã, comigo, Guilherme Muniz, e com o Marcos Vinícius Gasques. Saúde do povo. Conversando aqui com o doutor Henrique Mota, traumatologista, ortopedia, também ortopedista, top de linha aqui na nossa capital, nosso estado, certo? E eu chamei a atenção da osteoporose. É uma doença que tem uma atuação maior em pessoas mais velhas, porém, a estatística entre jovens e adultos pode ser considerada
alta. Os sintomas. Osteoporose, o que é isso? A osteoporose é o osso, com o passar do tempo, como qualquer tecido, ele vai perdendo as suas características mecânicas, ele vai se fragilizando, né? E a osteoporose ela vai se desenvolvendo com o avançar da idade por conta principalmente de alterações hormonais e por conta da falta de exercício, da falta de atividade, porque para que você componha uma massa óssea importante, é tal como o músculo tem que fazer um exercício para que o músculo se fortaleça. Mesma coisa é com o osso, você precisa de movimentação para que exista uma transmissão de cargas elétricas em torno do periósteo para que haja uma consolidação do cálcio no seu osso. Se você não faz exercício, por exemplo... Ele vai fragmentando? Ele vai se fragilizando, vai ficando como se fosse oco, né? Então, poros, daí vem osteoporose. Os poros ficam um osso poroso, né? Então, esse osso poroso acontece muito, por exemplo, nos astronautas, pessoas que vão para o espaço que não tem gravidade. Como não tem gravidade, não há nenhum tipo de impacto, não há nenhum tipo de... ele não vai sofrer nenhum tipo de sobrecarga mecânica. Os astronautas, quando descem, voltam com alta chance de fratura, porque eles voltam osteoporóticos, porque não há o contato. Então deve haver esse contato para que o osso se fortaleça. Agora, existe também os fatores hormonais que, principalmente em mulheres, depois da menopausa, vai levar a uma osteoporose realmente importante. Agora, outra coisa interessantíssima que tem respeito da osteoporose. A osteoporose tem tratamentos com basicamente a vitamina D, mas não adianta só você tomar o remédio. Você deve tomar sol. O sol é um fator de desdobramento dessa vitamina, de ativação dessa vitamina D. Então, se você toma remédio, mas não toma sol, você vai ter uma chance maior de osteoporose. Então, é importante que as pessoas que queiram preservar sua massa óssea façam os exercícios e tomem sol, né? Doutor, me diga uma coisa, doutor Henrique Mota. Sol, diz que é muito bom, né? Vitamina D. D. Que é bom para os ossos. Para os ossos. Certo. E quem tem problema de pele, que não pode pegar muito sol, e aí, como é que fica? Aí vai ter que usar um protetor solar. Mas não pode deixar de fazer exercício, né? De qualquer maneira, deve ser feito. O que é melhor? O sol ou exercício? Ou vamos dizer os dois? Os dois. Cada um tem a sua participação na produção da massa óssea, né? Doutor Henrique Mota, e qual o exame para saber que a pessoa está com osteoporose? A osteoporose tem um exame também muito objetivo que se chama densitometria óssea. Ele mede a densidade desses ossos. Mas a gente tem que ter um cuidado também em relação a isso, Evaristo. É o seguinte, pessoas que têm artroses relativamente avançadas, eles vão ter exames falsamente negativos. A pessoa que tem osteoporose... Como assim? É porque a osteoporose é uma falta de ossos, que é detectada nesse exame. Mas se você tem uma artrose associada, a artrose gera um excesso de osso mal localizado. Então, a leitura do aparelho não faz a distinção entre o osso estar em quantidade anormal ou ele está anormalmente depositado. Então, o médico é que tem que interpretar esse exame de acordo com outros fatores. Não é só você pegar o laudo da densitometria e dizer que você não tem osteoporose. Você pode ter mesmo o laudo dizendo que não tem. Então tem que ser cuidado com isso daí. O exame de densitometria ele é muito mais um exame de acompanhamento. Você detecta a osteoporose, institui o tratamento com medicamentos que vão aumentar, né, a massa óssea, e depois você vai acompanhando a intervalos regulares, 6 meses, 1 ano, depende de cada caso. É grave? Não, a osteoporose... Pode ser grave, se não cuidar? Se não cuidar, as fraturas que podem ocorrer, que são mais graves, são as fraturas de quadril, que aí é uma coisa realmente grave, né? Que vai ter que colocar muitas vezes próteses ou então são cirurgias do quadril. As fraturas de coluna na osteoporose, que é o nosso assunto aqui, são menos graves. É muito comum que pessoas, além dos 75 anos, tenham fraturas osteoporóticas e nem sabem que tem. E nem dor sentem muitas vezes, né? Então isso é comum. E pessoas, às vezes, Evaristo, no espirro... O senhor quer dizer que é uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa. Aí não está o perigo, né? Às vezes você pode... Você já notou que pessoas perdem com o envelhecimento a altura? É verdade. Não é verdade? É verdade, sim. As pessoas que estão ouvindo aí vão perceber isso, que de repente o teu avô antes... 2 centímetros, 3 centímetros... Isso tem a ver com a deterioração dos ossos que vão afundando, eles vão sendo comprimidos, né, ao longo da coluna, os discos também vão sendo perdidos e você perde a altura. E você perde inclusive a altura entre a manhã e a noite.
outra curiosidade Como pro pessoal assim? aqui. Como assim? Porque é o seguinte, a nossa coluna, ela tem segmentos ósseos e segmentos discais, que são como se fossem esponjas, Sim, né? sim, sim, sim. Então você tem uma parte dura, que é a vértebra, e uma parte mole, que são os discos, né? Os ligamentos. Esse disco, do começo do dia, quando você acorda, até o final do dia, quando você dorme, ele perde altura por desidratação. Daí a importância de uma excelente condição de sono. Se você não dorme bem, você não vai recompor isso. Então, o dormir bem... Você já notou que quando você passa uma noite em claro, no outro dia você está todo quebrado? É verdade. Não é? Verdade. Durante Por isso que vamos falar aqui de um assunto sono também, porque é importante, porque grande parte das dores crônicas, elas têm a sua origem numa dormida ruim. A pessoa dorme mal e com isso ela começa a ter uma dor crônica que vai se instalando. Então, muitas vezes, quando você vai no meu consultório mesmo, eu já investigo a tua qualidade de sono, porque às vezes essa pode ser a causa de uma dor que perdura. Então, não é a questão de usar o analgésico, é entender a causa. Às vezes, você fazendo uma higiene do sono, o cara melhora da sua dor com toda facilidade. No seu consultório, que aparece mais o quê? Coluna, lá no meu consultório, hérnia de disco. Hérnia de disco E é o outro principal. detalhe, mas reforçando mais a pergunta. O procedimento cirúrgico Certo, vamos falar aqui. é leve? Costuma ser leve. Raramente se faz procedimento cirúrgico hoje agressivo, né? Ou são muito mais assertivos, muito mais diretos, muito mais eficazes, seguros e muito mais simples, né? Então, assim, os casos mais comuns lá no consultório são os casos de hérnias de disco, seja na região do pescoço, que é a cervical, na região torácica ou na região lombar. Então, são coisas muito comuns. Como eu disse, grande parte desses pacientes será tratada de uma forma simples, com medicamentos, com fisioterapias, né? Alguns outros não serão tratados com isso, são aqueles que nós iremos, então, fazer as cirurgias, né? A cirurgia da hérnia, de uma forma geral, que é o que a gente tem de mais lá, ela pode ser a cirurgia percutânea, como eu disse, que usam aqueles catéteres, são cateterismos também que nós fazemos em coluna. Então, hoje em dia, não existe só cateterismo cardíaco, existe um cateterismo Localizado, espinhal, né? localizado. Aham. Então, por um cateterismo espinhal, a gente consegue evitar uma cirurgia. Tal como o cardiologista, por um cateterismo cardíaco, consegue evitar abrir o peito da pessoa. Então, a lógica Pra é a colocar mesma. o stent, Para né? colocar uma espécie... Ele para colocar uma espécie de stent, a gente para usar outros instrumentais. Poxa, está avançada É, nessa está área bastante também, avançada, né? avançou A muito. traumatologia está muito Muito. avançada. Né? Agora, claro que existe ainda aquelas condições em que a pessoa tem que fazer a cirurgia aberta para descompressão, porque a cirurgia ela tem como a principal função descomprimir uma estrutura nervosa que está apertada por ossos. Ou quando existe uma instabilidade, alguma coisa que está mexendo demais que pode machucar o nervo da região. Então, nessa condição onde você coloca parafusos, onde você vai ter que abrir a coluna para descomprimir isso daí, mas hoje são cirurgias também muito seguras. É uma cirurgia com paciente pronado? Exatamente. Mas a gente também pode fazer por via anterior. Você pode fazer a cirurgia pela cavidade abdominal. Ok, mas tem o exame já sabe, você já falou densitometria óssea. Densitometria né? óssea. Essa aí. Isso. Escoliose. Certo. Escoliose. É uma doença que pode atuar em todas as idades. Isso. Certo? Existe um medicamento ou tratamento específico para isso? Escoliose não pode ser tratada por medicamento. É uma deformidade. Não há medicamento para tratamento de escoliose. Por quê, doutor? A escoliose é uma deformidade biomecânica estruturada, né? As vértebras elas se inclinam e rodam uma em relação às outras, então o remédio não vai ter nenhum tipo de ação sobre uma deformidade, né, escoliótica, né? A escoliose, como você bem disse, ela pode ocorrer em diversas idades. Você pode ter escoliose, inclusive, que a criança já nasce com hemivértebras ou com fusões entre vértebras, vai desenvolver uma escoliose infantil, né? Sei. Existe uma escoliose juvenil, que é quando a criança tem até menos de 10 anos de idade. Agora, a mais comum das escolioses é a escoliose idiopática do adolescente. Eu vou explicar esses termos. Que ocorre após os 10 anos de idade. Então, após os 10 anos de idade é onde existe um pico do desenvolvimento da escoliose. Agora, o que é que a gente chama de escoliose? Escoliose tem que ser um desvio angular, acima de 10 graus medidos por um ângulo que a gente chama de ângulo de Cobb. Pessoas que têm ângulos menores do que 10 graus, nós não chamamos de escoliose. Chamamos apenas de assimetria, mas a escoliose é acima de 10 graus. Em pessoas acima de 10 anos, será a escoliose do adolescente, que é mais comum em meninas. Então, mais uma vez, o sexo feminino é
desprestigiado aí pela natureza, porque, para que você tenha uma ideia, nas escolioses mais avançadas do adolescente, a incidência sobre as meninas é 10 vezes maior do que sobre os meninos. Então, quanto mais grave é a escoliose, maior é a tendência dela ser no sexo feminino. Então, a gente vê no consultório, quando é escoliose, mais crianças do sexo feminino. Por quê? Feminino. Deve ser alguma coisa hormonal, a gente não Hormonal? sabe. Por isso, foi bom você perguntar isso aí. Nós chamamos de escoliose idiopática do adolescente. Esse termo idiopático quer dizer, nós não sabemos o porquê. Isso é o que significa idiopático. Porque existem escolioses por distúrbios neuromusculares, que nós sabemos o motivo, escolioses por certas síndromes, como a síndrome de Marfan, nós sabemos o motivo. Aquela rotina de ir para o colégio com a mochila. Aquilo ali talvez não produza sozinha a escoliose. Ali vai te trazer, às vezes, alterações posturais que podem ser corrigidas. Agora, a escoliose mesmo estruturada, a gente não sabe o motivo, a gente sabe tratar cirurgicamente, né, o momento de tratar, mas, por exemplo, eu vejo que talvez muitas pessoas estejam aí querendo saber e quando eu tenho que tratar, o que é que eu tenho que fazer, qual é o objetivo do tratamento da escoliose. O objetivo do tratamento da escoliose, segundo os estudos atuais, é, até a maturidade da adolescente, deixar esse ângulo em 40 graus ou menos. Então, a gente não quer necessariamente deixar a pessoa reta, 0 grau. Não, a gente quer limitar o desenvolvimento dessa escoliose. Porque se você tem uma escoliose de 30 graus, 25 graus, não vale a pena a cirurgia. Os estudos mostram que é melhor você ficar com aquela deformidade, porque funcionalmente você não vai ganhar absolutamente nada. Ok. Iris nos pergunta, eu vou deixar no ar, porque vamos Certo. ao repórter CBN. Quem sofre de coluna vertebral, qual a posição correta para dormir? O senhor responde após o repórter CBN. Saúde do povo. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, ZYV 391, FM 93,5 MHz, CBN Cariri. Repórter CBN. Sábado, 19 de fevereiro de 2022. Líderes mundiais falaram nesta manhã na Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha, sobre o possível confronto entre Rússia e Ucrânia. Em um discurso duro e enfático, o premier britânico Boris Johnson disse que é preciso se preparar para uma possível estratégia russa. Ele alegou que não se pode permitir que a agressão da Rússia mude a arquitetura da Europa. Mais cedo, a vice-presidente norte-americana Kamala Harris confirmou que se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos e os principais países da OTAN irão impor sanções sem precedentes. Kamala Harris afirmou que os países vão mirar nas instituições financeiras e nas principais indústrias. Enquanto os países do Ocidente temem o início de um confronto, o presidente russo Vladimir Putin lançou neste sábado mísseis nucleares como exercícios de forças estratégicas. A vacinação das crianças contra a Covid-19 na cidade do Rio será retomada na segunda-feira. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu doses pediátricas da Pfizer e Coronavac para continuar com o calendário infantil. Na quinta-feira, a vacinação infantil foi suspensa pela terceira vez por falta de imunizantes. A campanha será prorrogada e só acabará no fim de março, sem distinção para idade ou gênero. Até o momento, 60% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina no município. A Mega Sena sorteia hoje o prêmio de R$31 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite pelo horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa. O horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, temos informação ao vivo de Brasília. Paula Beatriz, bom dia para você. Bom dia, Cássia. Bom dia para quem nos acompanha. O Ministério das Relações Exteriores divulgou há pouco uma nota criticando a declaração da porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, que disse que o Brasil parece estar do lado oposto na crise da Ucrânia. Em visita à Rússia nesta semana, Bolsonaro disse que está solidário ao país. Isso ele falou durante o encontro com o presidente Vladimir Putin. No entanto, para a porta-voz norte-americana, o Brasil vai na contramão de outras lideranças globais diante da crise. A declaração de Jen veio após ser questionada sobre a opinião do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o caso. Em nota, o Itamaraty lamentou o caso e reforçou que as posições do Brasil sobre a situação da Ucrânia são claras, públicas e foram transmitidas em repetidas ocasiões às autoridades dos países amigos e manifestadas no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sendo assim, o Ministério das Relações Exteriores não considera construtivas nem úteis as extrapolações semelhantes a respeito da fala do presidente. Cássia? Muito obrigada. Estas foram as informações da Paula Beatriz, direto de Brasília. 11h37. Saúde do povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Realize exames de imagem, laboratório, medicina nuclear e vacinas com segurança, sem pôr sua saúde em risco. As unidades São Carlos Imagem Anexo e Beroaldo Jurema são certificadas com o selo Covid-Free pelo IBS Internacional, por seguirem todos os padrões de segurança no combate à Covid-19. Para mais informações, ligue 85-4009-1616. Grupo São Carlos, Medicina e Saúde, mais bem-estar e dedicação a você. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Para vivermos bem, precisamos conviver com mais cidadania e solidariedade. Por isso, o projeto coletivo apresenta alternativas de como você pode fazer a sua parte em busca de uma sociedade melhor. Acesse agircoletivo.com.br e descubra mais sobre cuidar, prevenir e ajudar. Juntos podemos mudar tudo. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Realização O Povo. Em 20 anos de mundo corporativo, muitos comportamentos mudaram, processos se aceleraram, o comércio ficou mais acessível. E o consumidor? Nós conversamos com Flávia Ávila, CEO e fundadora da consultoria In Behavior Lab, que trabalha com economia comportamental. A gente faz muita coisa que é automático. A gente toma decisões muito danosas que a gente considera que as pessoas vão ser aí completamente racionais. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue se preparar para, no momento de tentação, a gente age da maneira que a gente entende que é a melhor para a gente e para os outros, né? Saiba mais no Mundo Corporativo deste domingo, às 10 da noite, ou a qualquer momento, em podcast. Viva o SUS! Vamos lá, viva, mas viva o SUS! Mônica Damasceno, tudo bem com você? Muito bom dia, vem de lá. Olá, Evaristo, bom dia também a todos que nos acompanham. E olha, no informe de hoje eu trago uma notícia sobre a vacinação, repescagem de crianças, né? Nesse final de semana, a Prefeitura de Fortaleza realiza a 5ª repescagem da vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Hoje, a repescagem acontece no centro de eventos desde as 9 da manhã e segue até as 5 da tarde e em mais 25 postos de saúde até as 4 horas da tarde. Já amanhã, o atendimento vai ser no centro de eventos de 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Para as crianças, no ato da vacinação, será necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde e o documento oficial e original de identificação da criança, a certidão de nascimento ou a carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação e comprovante de endereço atualizado.
Essas são as informações, Evaristo, volto com você. Valeu, Mônica. Bom final de semana. Muito obrigado pelas informações aí do Viva, mas Viva o SUS mesmo. Tinha uma pergunta aqui da senhorita lá do Eusébio, a Iris. Quem sofre de coluna vertebral? Aí era a maneira correta de dormir. Aí estava conversando aqui em off, inclusive, e a rede? Pronto, vamos lá. Existe, tradicionalmente, um conselho da melhor maneira de dormir, que é aquela posição fetal. A pessoa fica de lado, põe o travesseiro entre as pernas e põe o travesseiro na cabeça de tal forma que o pescoço não fique nem para um lado nem para o outro excessivamente. Bom, mas na prática a gente vê que muitas pessoas dizem que dormir de rede é mais confortável para elas. E isso faz sentido em muitas situações, porque as alterações dos discos intervertebrais ou alterações de facetas articulares, que são as articulações de trás da coluna, elas são descomprimidas quando você dorme na rede. Então, no meu consultório mesmo, talvez se fosse um consultório em São Paulo ou Rio, não tivesse isso, mas aqui que todo mundo dorme de rede, as pessoas referem que dormir de rede é realmente bom para elas. Para algumas pessoas, para outras não. Né? Para outras não. Agora, tem uma coisa importante também, que de acordo com o tipo de dor, Evaristo, a gente nem comentou isso, mas é importante que a gente comente aqui. Existem diversos tipos de dor, de acordo com ser só uma inflamação ou ser uma lesão em nervo. Então, são as dores nociceptivas ou neuropáticas. A dor neuropática é uma dor que pega as pessoas principalmente à noite. Né? Então, se você está tendo dor que está dificultando o seu sono terrivelmente, muito provavelmente isso é uma dor neuropática. Né? Então, tem que se ter cuidado. Mas é o que eu digo sempre para os pacientes, é uma questão de bom senso. Se você dormir de cabeça para baixo igual um morcego e não sentir dor, essa posição está correta. Claro que é um exagero, mas o que vai definir a maneira que você vai dormir, que é boa, é o teu conforto. O Deon disse que o pai dele tem 82 anos de idade e sofre de espondilose. Espondilose. É isso mesmo? A pronúncia é essa, né? Espondilose. Fez uma ressonância magnética, e aí? E aí é o seguinte, a gente primeiramente vai ter que ver o grau dessa espondilose. A espondilose nada mais é do que a coluna que vai, digamos de um jeito aqui bem direto, ela vai se despedaçando, ela vai se degenerando, vai com isso se deformando, perdendo a altura entre as suas vértebras, e com isso também algumas vezes a espondilose leva a fechamento de espaços de passagem de nervos. E é exatamente o que vai acontecer do ponto de vista estrutural, nos ossos, nos ligamentos, nas articulações, que vai determinar o melhor tipo de tratamento. Algumas vezes, uma fisioterapia de reforço muscular, de ajuste postural pode ser suficiente. Outras vezes não. São remédios orais, outras vezes são infiltrações, outras vezes são cirurgias. Então tudo vai depender do estado em que ele se encontra, né? Mas é possível ele se tratar, foi a pergunta que ele fez, se é possível se tratar com fisioterapia, sim. E mesmo que a fisioterapia sozinha não possa tratar, ela é essencial como coadjuvante de todos os outros tratamentos. Então, na medicina, a gente tem a fisioterapia como excelente associado, excelente aliado de complemento do nosso tratamento. Se você faz o medicamento adequado, a cirurgia adequada, mas você não faz uma recuperação funcional adequada do paciente, a chance de dar errado é maior. Então, é importante a fisioterapia de qualquer maneira. Ok, o Marcondes, na Aldeota, faz a seguinte pergunta: por que pegar peso é péssimo para a coluna, é? É péssimo para colunas que não estão adaptadas a pegar esse peso. Não é? Agora, eu entendi aqui, a pessoa tem problema de coluna. Aí vai pegar peso, piora mais ainda. Claro, isso é o seguinte, as pessoas que têm problemas de coluna, elas podem ter uma inflamação constante na coluna. Porque a inflamação é uma reação de reparação a algum dano que está presente. Você tem um dano na coluna, que seria uma espondilose, né, ou uma hérnia de disco. Com isso você desenvolve uma reação inflamatória. A inflamação nada é do que um processo de defesa, só que a reação inflamatória produz dor como consequência, né? Se você já tem uma coluna que está ali com dor, está inflamada, e você vai pegar peso, é uma sobrecarga maior. Então você deve tratar primeiramente a causa dessa dor antes de pegar esse peso, né? Então evitar, na medida do possível, a sobrecarga biomecânica sobre a coluna, né? Eu vejo que as pessoas têm muitas perguntas, talvez não dê para a gente responder tudo, né, Evaristo? Aí o que é que eu fiz? Vamos perguntar, vamos responder. Só para dar aqui um informe. Exatamente por conta dessas dúvidas, eu preparei um livro, que são perguntas e respostas sobre as principais dúvidas em coluna vertebral. Não trouxe o livro?
Não, ele é, Tá em ele é acabamento? em PDF, ele já está pronto. Sim, Então, sim. se você entra no meu Instagram, Dr. Henrique da Mota, Que, aliás, você está transmitindo aqui. você está ali. Então você Repete entra o Instagram, lá, por favor. Dr. DR Henrique da Mota, é o Certo. nosso Instagram. Você chega lá, vai ter a aba DR sem ponto. DR sem ponto, né? Direto. Você clica lá, vai ter livro lá, você clica, você vai adquirir esse livro. Então é um livro bem importante, são 91 páginas que são tiradas essas dúvidas, né? Então tá aqui. Então, se tiver mais dúvida lá, tem no livrinho, né? Mas vamos lá, para mais dúvida do pessoal aí. Sim, tem aqui o professor de leitura, certo? O João Teles, na Maraponga. O Certo. cuidado na escola. Das o crianças, funcionamento né? da criança, Certo. Isso é o seguinte, isso é muito problemático, porque as crianças hoje em dia têm um hábito de mochilas realmente muito pesadas, né? Então, quando você tem um percentual, por exemplo, a criança tem ali 20 quilos, e você coloca, digamos assim, uns 4 quilos numa mochila, isso aí já é 3, 4 quilos, é um peso realmente desproporcional para essa criança. Isso vai levar a um aumento da possibilidade de sobrecargas articulares e inflamações como reação a isso daí. E pode produzir dor mesmo em criança também, porque os músculos vão responder com travamentos, enfim. Então, é de se evitar. Outra coisa é a posição sentada, né? Então, há muitas vezes inadequação na ergonomia das cadeiras da criança em relação às mesas. A gente vê na escola, todos nós estudamos em escolas antigamente, as escolas antigamente tinham as carteiras e as cadeiras. Era assim, uma mesa na frente da gente, exato, e as cadeiras que a gente sentava, e embaixo ficavam os livros. Nós não levávamos livros para a escola, os livros ficavam trancados na nossa... Não era assim? Antigamente era assim. Sim. Eu já sou um pouco antigo. Hoje em dia nós temos... nada. Hoje em dia nós temos aquelas carteirinhas que é só de um lado, né? Só tem um braço, né? Então isso leva a criança a ficar muitas vezes torcida sobre o próprio eixo. Então as escolas às vezes não prestam bastante atenção a isso, ou então a criança é baixinha e vai ficar numa posição inadequada, tendo que levantar o braço. Isso tem que ser visto caso a caso, mas é um problema sério. Eu vejo bastante isso nas queixas infantis do meu consultório. Bom, o Paulo Ivo no Beirelli diz o seguinte: de maneira paliativa, para aliviar a dor nas costas deles, certo. Ele bota uma compressa. Certo. Funciona? Funciona ou não? Tem que ser uma compressa, claro, morna, quente, alguma coisa gelada. O senhor responde após os comerciais. Tranquilo. Saúde do povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Realize exames de imagem, laboratório, medicina nuclear e vacinas com segurança, sem pôr sua saúde em risco. As unidades São Carlos Imagem Anexo e Beroaldo Jurema são certificadas com o selo Covid-Free pelo IBS Internacional, por seguirem todos os padrões de segurança no combate à Covid-19. Para mais informações, ligue 85-4009-1616. Grupo São Carlos, Medicina e Saúde, mais bem-estar e dedicação a você. Cuidar dos nossos idosos é um ato de amor. Proporcione qualidade de vida e bem-estar a quem você ama com toda a segurança e acolhimento de uma equipe multidisciplinar. Estamos em uma região bem localizada, com as facilidades para que o familiar possa fazer suas visitas sem complicações. Flor de Lótus Residencial para Idosos. Um lar de atenção, cuidado e carinho. Rua José Vilar, 3200 Aldeota, 3227-2255. Ou pelas nossas redes sociais, @Flor de Lótus Residencial. O podcast CBN Sustentabilidade aborda a agenda ESG no ramo das seguradoras. Empresas que estão se adaptando ao novo olhar do consumidor sobre práticas socioambientais. Eu olho para um produto, claro que eu vejo o preço, ainda mais na situação econômica que nós estamos, mas se aquela empresa se dedica para algum outro projeto social ou tem um olhar, um cuidado ambiental, a minha decisão com certeza é muito mais forte na opção por ela do que qualquer outra empresa que não tem olhado para isso. Eu converso com Thaís Catucci, gerente de comunicação interna e responsabilidade social da MetLife, uma das principais seguradoras do mundo que oferece seguros de vida, previdência privada e planos odontológicos. Ouça o podcast no site da CBN ou na sua plataforma preferida.
Saúde do povo. Aqui com o doutor Henrique Mota, que está dando uma aula aqui, certo? De coluna, de traumatologia, isso é muito importante. Deixamos a pergunta do Paulo Ivo, no Meirelles, que você era? Entendeu mais ou menos aquela paliativa, bota usar ali bota as a toalha compressas, quente né? aqui, Entendi. quente ou gelada, doutor? Isso é indistinto. Ele pode usar o quente ou o gelado, ou pode usar o que a gente chama de choque térmico, usar primeiro um, depois o outro, depende da sensação que ele tiver. Isso daí é o seguinte, existe uma explicação para essa melhora momentânea, claro, é uma melhora, uma coisa paliativa, uma coisa momentânea. A explicação é o seguinte, o sistema nervoso central, ele se embaralha quando você tem duas informações que passam ao mesmo tempo. Então, se você tem uma dor que é mais profunda e você, então, dá um estímulo térmico sobre a pele, você é como se ocupasse a via de transmissão daquela dor mais profunda. Então, momentaneamente, chama isso de teoria dos portais. Então, momentaneamente, você engana a dor. Mas isso não vai resolver em nada o processo causal. Só naquele momento, só né? naquele instante. O que pode ser problemático, porque se você não resolve o problema causal, isso vai continuar a se perpetuar e levando, às vezes, a um problema mais sério. Então, quanto antes você for resolver na causa a sua dor, melhor. Ok. Aqui tem uma pergunta da Maria de Fátima, do Benfica. Forte abraço, pessoal do Benfica. Muito obrigado pela preferência aqui no Saúde do Povo. Ela fala assim, medula óssea vermelha, o que é isso? Certo. Medula óssea amarela, medula espinhal. Pronto. A função de cada um e qual a diferença? Vou explicar para você. Na coluna vertebral, quando eu falo medula, eu me refiro à medula espinhal. Né? A medula espinhal é o neuroeixo, é o eixo que leva os nervos do cérebro até as partes periféricas do corpo, que passa dentro da coluna, protegida pelos ossos da coluna. Essa é a medula espinhal, tá certo? A medula óssea não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A medula óssea é um órgão produtor de sangue, né? Então, ele fica dentro dos ossos, mas a função dele é a produção das células sanguíneas. A hematopoiese, que a gente chama. Não tem nada a ver com a medula espinhal, entendeu? Então, toda vez que eu falo medula aqui, é a medula espinhal, que é a transmissora de informações que vem do Essa cérebro. Essa segunda que o senhor falou aí, permita, é que serve, vamos fazer um transplante de medula para medula óssea. Exatamente. A doença CA no sangue. Exatamente. As pessoas que têm certas doenças vão bombardear suas células e vão produzir novas células através do transplante da medula óssea, não é a medula espinhal. Né? Ok. Ficar claro isso. Aqui, queria explicar mais alguma coisa aí sobre isso aí? Em relação às medulas? Não, acho que ficou claro, são coisas bem diferentes, né? A Divanira na Parquelândia pergunta o seguinte, certo. A obesidade, né, é ruim para a coluna? Pessoas magras, aí vem a pergunta que não quer calar. Certo. Sentem dor na coluna? Não tem tendência de ter problemas de coluna? Eu diria a você... Ou não tem nada a ver isso? Tem e não tem, vamos explicar aqui. Existem pessoas que têm sobrepeso, digamos assim, de uma forma mais elegante, mas que são ativas. Pessoas que têm uma boa prática de caminhada, uma boa prática de exercício. Essas pessoas que são obesas ou têm sobrepeso, mas são altamente ativas, elas não vão ter uma tendência maior a ter dor só porque tem um sobrepeso. Por outro lado, se você tem uma pessoa que é magra, né? Não tem sobrepeso nenhum, mas é totalmente sedentário, não faz nada, ela vai ter uma tendência maior a ter dor. Então não é apenas ter mais peso ou menos peso. É o que você faz, é a atividade que você tem, a ergonomia. Mas claro, se você pegar pessoas que têm o mesmo nível de atividade, não é? Magras e com sobrepeso, o de sobrepeso é um fator a mais de risco, né? Certo. Mas sozinho, você não pode dizer toda pessoa com sobrepeso vai ter dor e as pessoas magras não vão ter dor. Não é assim, tudo ou nada, né? Então tem que tomar esse cuidado aí. O Célio no Centro, como o senhor consegue, o doutor Henrique Mota, consegue realizar cirurgia em trauma de médio porte? Existe uma coisa moderna para isso? Médio porte? Bom, isso a gente está falando da cirurgia médio aberta. Porte, o que é uma microcirurgia, que é sobre trauma, está falando. Trauma, certo. Bom, aqui nos traumas, ou a gente trata conservadoramente com coletes, com alguma coisa desse sentido, que é o mais comum. Por exemplo, na osteoporose, que você falou ali. Ainda se usa muito colete?
demais. Na osteoporose é o que se usa, é o tratamento padrão da osteoporose, da fratura osteoporótica, né? Porque a gente falou de osteoporose e eu até falei assim, en passant, dizendo que na osteoporose as pessoas podem fraturar a coluna sem sentir nenhum tipo de dor. Mas algumas sentem dor. E essas pessoas que sentem dor também, além de sentirem a dor, podem desenvolver inclinações para frente, nós chamamos de desequilíbrio sagital. E isso, então, pode ser tratado com colete. Dificilmente vai ser cirúrgico. Agora, em traumas por acidentes de carro, acidentes de moto, grandes traumas de coluna, aí é a cirurgia aberta clássica. Essa questão de médio e grande porte é uma coisa que a gente não usa muito, né? Você pode ter uma cirurgia, uma fratura muito pequena, que vai exigir uma cirurgia de um corte ali de 10 centímetros, que tem muito menos risco que uma cirurgia que vai ter um corte ali de 30 centímetros. Então não é o tamanho do corte que faz a gravidade do tratamento ou da doença em si. Nós temos apenas 1 minuto e 18 segundos. O que o senhor gostaria de falar que não foi dissecado aqui no programa? Eu acho que a gente foi bastante amplo aqui nas perguntas. Eu acho que foi muito bom, um programa muito bom. Mas o recado que a gente tem que dar aqui, primeiramente, é o combate à automedicação, não é? O combate à automedicação é importante. E o combate a essa procrastinação, essa tendência de adiar a ida ao especialista, isso pode ser bastante prejudicial, né? E eu acho que a gente falou praticamente tudo aqui, né? Não ficou muita coisa de fora, não. Essa pandemia, só para finalizar, ainda temos 44 segundos. Certo. Está atrapalhando um pouquinho, embora ela tenha caído um pouquinho? Essa pandemia, claro, ela atrapalha principalmente o movimento das cirurgias, porque a gente evita, pelo menos naqueles picos da pandemia, evitava. Hoje em dia já não está a contaminação, né? Mas atrapalhou o tratamento de todas as doenças da medicina, não só da coluna vertebral. Tudo, os hospitais pararam, os nossos centros cirúrgicos viraram UTIs. Hoje não, já está tudo normalizado. Ok. Muito obrigado, parabéns, certo, pela sua performance. Parabéns por vocês, programa. Sempre excelentes perguntas. E quem quiser assistir o programa aí pode, tanto aqui das redes sociais, aqui da plataforma do Povo, como também no seu Instagram, tá bom? Muito obrigado, Evaristo. Um abraço a todos vocês. Excelente final de semana. Forte abraço. Áudio, tchau. Kiko Gomes, produção, o Alan Dantas. Tivemos ainda a Emily Salles, a Kelly Silva, trabalhando, né, Kelly? Alves Silva, não, por que chama você Silva? É Alves. E a Mônica Damasceno com Viva o SUS. A direção de jornalismo, Jocélio Leal. Apresentação, Evaristo Nogueira. Bom, na sequência da nossa programação, Repórter CBN e Revista CBN. Continue usando, viu? Máscara, o álcool e tudo mais. Fiquem com Deus.